Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Eu sou o professor Gustavo Mendes, planejador financeiro pessoal, e no nosso encontro da vez vamos falar a respeito do planejamento financeiro pessoal. Vamos passar pelos problemas que surgem quando não tem uma boa administração do dinheiro, quais os benefícios, mas na verdade o que de fato se torna um planejamento financeiro sustentável, tá legal? Tenho certeza que é um conteúdo que vai estar muito alinhado com seus objetivos de vida, um conteúdo que você vai gostar bastante, então fica aqui com a gente até o final. E eu já vou te fazer um convite. Antes de nós iniciarmos esse conteúdo, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua atual visão sobre planejamento financeiro. O que você acredita ser planejamento financeiro? Ao final desse nosso encontro, eu vou convidar você a fazer um novo comentário do que você acha que é ou do que você entendeu ser o planejamento financeiro. Então vai ser muito importante nós fazermos essa dinâmica exatamente para ver se nós estamos alinhados, se teve alguma controvérsia e levantarmos um debate bem bacana, combinado assim? Então vamos lá, deixa eu trazer vocês aqui para a apresentação em slide, porque primeiro eu preciso trazer para vocês o que pode ocasionar a má administração do dinheiro, os problemas com origem na vida financeira. Teve uma pesquisa realizada com algumas dezenas de pessoas lá nos Estados Unidos, da qual a pergunta foi basicamente o seguinte: você teve problemas financeiros, quais foram os problemas que surgiram por causa desse problema financeiro que você teve? E aí 46,3% das pessoas relataram um profundo estresse. Aquelas pessoas que a todo momento está estressado, que ela não consegue ter um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento com os filhos, com o pai, com a mãe, com o trabalho, com os amigos, porque a todo momento se encontra em um estresse profundo. 11,9% das pessoas relataram alguma preocupação, algum nervosismo, tensão ou até mesmo ansiedade por causa desses problemas financeiros que haviam na vida dessas pessoas. Depressão, cerca de 10% das pessoas relataram depressão, não mais o estresse profundo, não mais nenhuma preocupação, nervosismo, tensão ou ansiedade, mas sim um cenário de depressão. 9,2% relatou distúrbios de sono e insônia. Dores de cabeça e enxaqueca foram aparecendo depois de problemas financeiros, isso em cerca de 7,3% das pessoas. Pressão alta, hipertensão, 7,2% das pessoas relataram que começaram a ter pressão alta, começaram a ter hipertensão depois dos seus problemas financeiros. Distúrbios alimentares, acompanhados de ganho ou perda de peso, porque não é somente ganhar, mas também pessoas que perdem peso. Cerca de 3,5% das pessoas relataram que tiveram estes distúrbios alimentares depois do surgimento de problemas financeiros. Distúrbios digestivos e dores de estômago ou abdominais, 2,9%, né? Como nós sabemos, dentro do nosso intestino, cerca de 500 milhões de neurônios são produzidos lá. De fato, o nosso intestino ele é o nosso segundo cérebro, responsável por criar e produzir neurotransmissores, responsável basicamente pelo nosso humor. Então, quando você tem problemas financeiros, de fato, o seu estômago vai sentir, vai começar a dar aquela dor, não vai funcionar direito, vai te dar aquele mal-estar. 2,9% das pessoas relataram. E eu posso afirmar para vocês aqui que dentro dessa pesquisa, possivelmente, algumas pessoas não apontaram problemas que surgiram com os problemas financeiros. Veja, distúrbios digestivos,
dores no estômago, o intestino não funcionando muito bem, ou dores abdominais, somente 2,9%. Mas com certeza nessa pesquisa tinha muito mais gente que teve esses problemas, mas que não tiveram a consciência que estava relacionado aos problemas da vida, invariavelmente a problemas financeiros. Na pesquisa não está mencionando, mas eu vou colocar aqui sim, porque nós sabemos. Divórcios acontecem por causa de problema com o dinheiro. Traição, falta de comunicação são os maiores causadores de um divórcio, mas com certeza que entra problemas financeiros, assim como brigas familiares. Não existe aquele ditado: o que é a herança? É o que os mortos deixam para os vivos se matarem. E isso é uma verdade, infelizmente. Brigas familiares normalmente são decorrentes, em sua magnitude, quando são estágios avançados, tem alguma coisa relacionada ao terreno do pai, à herança que os pais deixaram, porque um parece ter mais direito do que o outro. Ok, Gustavo, eu entendi isso. Mas antes eu preciso te contar a história do André Souza. E eu vou trazer vocês de volta aqui, que eu quero ficar mais frente a frente com vocês. Quem é o André Souza? Bem, o André Souza, ele é um cliente do professor Gustavo, como já apresentado, eu atuo como planejador financeiro pessoal. E o André Souza, ele tinha um cenário que na verdade é muito comum, tá? No SPC foi feita uma pesquisa e cerca de 80% da população brasileira relatou não ter nenhum ou quase nada relacionado ao controle financeiro. Daquilo que eu apresentei para vocês, vocês conhecem alguém que está numa situação como essa, com estresse profundo, com depressão, briga familiar, de processo de separação? Já pega esse conteúdo e compartilha com essa pessoa, compartilha no grupo da família. Fazer o bem gratuitamente é extremamente essencial. Aqui você não paga nada por esse conteúdo. Compartilhe com quem precise. Bem, deixa eu voltar então. O André Souza era uma pessoa que estava extremamente endividada. Era uma pessoa que nunca teve acesso ao cartão de crédito e quando recebeu o seu cartão de crédito, já próximo dos seus 30 anos, gastou, porque o cartão de crédito proporcionou uma sensação de poder aquisitivo da qual ele não tinha. O cartão foi disponibilizado, aquele limite absurdo, um limite de 5 vezes aproximadamente a renda que ele tinha mensal, e aquele cartão causou a sensação de poder. E o que aconteceu com o André? Ele entrou na famosa bola de neve das dívidas. Gastou tudo e mais o que não podia. Acabou que foi adquirindo novos cartões para rotacionar. Então com um cartão ele pagava o outro e com o outro ele pagava esse. E ele ia rolando essa dívida e os juros ia correndo. E os juros e o rotativo e também começou a pegar empréstimos, pois precisava. No meio dessa conversa, gastava naquilo que não necessariamente precisava, com regalias, com luxúrias, decidia trocar de carro no meio desse caminho. E de repente o André, quando ele se deu conta, ele já estava numa reunião comigo. A verdade é que surgiu a oportunidade pela empresa dele de ter uma sessão de planejamento comigo. E na nossa conversa, né, ele assistiu lá palestras falando sobre investir dinheiro, a possibilidade de acumulação de capital, né, poder chegar no seu primeiro R$ 1.000.000. E aí o André chegou para mim e veio ter uma conversa. E aí eu conversei com o André, apresentei a metodologia, falei como é a forma da qual eu trabalho e falei para ele assim: André, é o seguinte, antes de nós falarmos de planejamento financeiro, gestão de investimentos, falar de futuro, eu preciso entender a sua história. E aí o André começou a falar a sua história para mim, tudo isso que eu já relatei para vocês. E eu falei para eles: André, nós precisamos primeiro ter o alicerce dessa casa chamada vida financeira.
E o alicerce se chama orçamento. Então, antes de eu falar com você a respeito de planejamento de investimentos, eu preciso saber a sua estrutura orçamentária. O quanto entra de dinheiro, e é até mais fácil, né? Assalariado, então era fácil saber o quanto entrava, mas o difícil era saber as despesas, aquilo que saía. E na próxima reunião eu falei também para o André, eu falei, pô, legal, nós temos uma estrutura orçamentária, vamos continuar acompanhando, analisar o projetado, o realizado, e eu preciso que você faça, isso na primeira reunião, na verdade, falei para ele assim, André, eu preciso que você faça um levantamento de todas as suas dívidas para que nós possamos entender como está a sua atual estrutura de endividamento. Tá bom, passou-se o tempo. Chegou na próxima reunião, falei pro André. Primeira coisa que eu falei pro André foi o seguinte. André, eu imagino que você ficou um pouco reflexivo nesse último mês, desde a nossa última conversa. Como você se sente depois da nossa primeira conversa? E o André relatou para mim assim, Gustavo, eu fiquei extremamente assustado. Você pediu para eu levantar o meu endividamento e, na verdade, é muito maior do que eu imaginava. E eu falei pro André assim, me conte mais. E aí ele veio trazendo todo o detalhamento da dívida dele. O André, ele não tinha percepção do efeito bola de neve dos juros em cima da dívida. Ele chegou muito eufórico no efeito bola de neve, na construção patrimonial, nos investimentos. Mas ele não conseguiu vislumbrar isso também na dívida, porque os juros compostos ele tem um fator incrível de construção patrimonial, mas também um fator incrível de destruição patrimonial em dívidas mal administradas. E aí ele trouxe toda aquela relação. E aí nós tivemos que fazer um trabalho bem aguçado, cogitar as possibilidades de uma linha de crédito mais barata para pagar os rotativos do cartão de crédito que são mais caros. Começamos a fazer os enxugamentos dos gastos que ele tinha. Comecei a, junto com ele, apontar que ele poderia reduzir esse, aquele ou aquele outro gasto, que ele precisaria descer os degraus da vida financeira dele, viver abaixo do que ele estava vivendo atualmente e que sim teria que ter sacrifícios a serem realizados, na possibilidade, por exemplo, e fui apresentando possibilidade de trocar de carro, enfim, para resumir a história. Foram meses trabalhados que ao final deste processo, dessa parte do nosso plano, que era resolver esse problema de endividamento, o André ele trouxe duas grandes vertentes positivas. A primeira delas, e de longe a mais importante, aprendizado e conscientização. No processo ele viu quão difícil era ter a vida financeira alinhada quando desalinhasse da forma que ele conduziu. Então ele sentiu na pele, ele produziu conscientização, ele produziu aprendizado e desde então o André ele vai refletir muito, tem refletido e está refletindo e irá refletir muito toda vez que ele for fazer algum tipo de gasto ou algum tipo de dívida. Naquilo que eu sempre falo, é a seguinte pergunta: fazer isso te aproxima ou te distancia do seu sonho? Comprar uma casa nova, comprar um carro novo, te aproxima ou te distancia do seu sonho, dos seus objetivos de vida? E a outra vertente que o André conseguiu colher foi de fato regularizar a sua vida financeira. Aquela ansiedade, aquele estresse, aquele mal-estar abdominal que foram surgindo no processo, foram se amenizando. E hoje o André ele tem uma estrutura orçamentária muito clara. Se sentar para conversar com o André, ele vai saber falar para você o quanto ele gasta no mercado, o quanto ele gasta em regalias, em passeios, em saúde, enfim, ele tem agora clareza da sua estrutura orçamentária e agora ele entende como funciona um endividamento saudável e o não saudável e nós estamos num processo de construção patrimonial. Tiramos o André do vermelho,
tanto na conscientização quanto financeiramente, já estamos no positivo e caminhando para que efetivamente ele agora sim ele faça a construção patrimonial dele, talvez alcance o seu primeiro R$ 1.000.000, por mais que comigo não funciona bem assim esse negócio de história dos números e tal, mas talvez isso seja motivo para um próximo encontro para eu explicar para vocês se faz sentido ou não ficar acumulando capital, beleza? Bem, deixa eu trazer agora vocês de volta aqui para nossa apresentação, porque agora eu preciso trazer para vocês a diferença de um planejamento financeiro e um planejamento financeiro sustentável. Por mais que eu falei que isso possa ser assunto para nos aprofundarmos em um outro momento, aqui eu já vou trazer a distinção para vocês daquilo que eu falo, que é um planejamento financeiro, unicamente planejamento financeiro, e um planejamento financeiro sustentável. Bem, a diferença é o seguinte, no planejamento financeiro trata-se apenas de acúmulo de capitais, juntar o máximo de dinheiro possível. No planejamento financeiro sustentável, eu sou alinhado a acúmulo de metas alcançadas. No planejamento financeiro, são conversas repetidas sobre investimentos, futuro, futuro, futuro. No planejamento financeiro sustentável, é conversa sobre momentos, conversa sobre o passado, sobre o presente, mas também o futuro. No planejamento financeiro, normalmente está alinhado com a história dos números, saber o quanto tem, o quanto quer. No planejamento financeiro sustentável, é um número de histórias. Veja, eu quero saber o quanto meu cliente já viveu, o quanto ele tem para viver, o quanto ele deseja viver, e não o quanto ele quer acumular. Então, no planejamento financeiro, nós podemos dizer que é um planejamento money, fala de dinheiro, enquanto que num planejamento financeiro sustentável é um planejamento life, da vida do nosso cliente. Correto? Então, deixa eu trazer vocês de volta para nós concluirmos este nosso encontro. Lembra daquilo que eu chamei para vocês participarem e interagirem aqui da dinâmica? Pois bem, imagino que você já lá no início do nosso encontro fez um comentário dizendo o que você acreditava ser um planejamento financeiro. Agora eu convido você novamente a fazer um novo comentário e responder a mesma pergunta. E também fazendo você mesmo uma reflexão entre os dois comentários. Eles estão condizentes, o primeiro lá no começo do encontro e o segundo agora no final, ou meio que eles foram contraditórios, controversos, foram opostos? Faça essa reflexão e vai ser muito importante você compartilhar isso aqui com a gente. Vou ficar muito feliz de ler e entender como está a sua e como ficou a sua visão. Combinado assim? Pois bem, também convido você a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações quando tiver conteúdos alinhados às minhas atuações como professor, com dicas de estudos, como planejador financeiro, trazendo conceitos e histórias, trazendo conhecimento do planejamento financeiro. Com o sininho de notificações ativado, você fica por dentro de todos os conteúdos. Deixa também o seu curtir e aqui abaixo você tem acesso a alguns links muito importantes, como o meu canal lá dentro do WhatsApp, chamado Comunidade Café, Planejamento Financeiro e Mercado. É uma comunidade voltada para a construção de um relacionamento verdadeiramente maduro com o dinheiro, assim como também você tem ali o meu site, o meu perfil no Instagram, que eu também compartilho muita informação de valor. Pega esses links e aproveita bastante, combinado? Um grande abraço do professor Gustavo, até o nosso próximo encontro.